mas agora a gente fala de milho e soja. Vamos falar um pouco a respeito de como que o mercado vai se comportando. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo com o analista de mercados, Pedro Vasconcelos, que participa conosco desta edição do Agricultura BR aqui no canal do Boi. Pedro, obrigado pela participação mais uma vez. Como que esse cenário, esse fator, né? A gente está vendo o avanço da soja, do milho sendo semeado nos Estados Unidos, vai rápido essa lavoura, quando comparada à média dos últimos 5 anos, também ao último ano, mas o fator Estados Unidos e China, algumas declarações da China também ficaram polêmicas nesta semana, no qual a China falou que o grão dos Estados Unidos é dispensável ou substituível, né? Então isso tudo tem pesado, de certo modo, no mercado. O quanto disso tem impactado o setor e como reflete aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Como sempre, um prazer estar falando aqui com vocês. E muito bem pontuado. A gente vê Chicago operando aí em cima do desenvolvimento, acima da média do início do plantio da safra norte-americana. A gente vê aí no plantio do milho, a gente está em cerca de 24% já de toda a área dos Estados Unidos semeada. Isso é a média dos últimos anos, é cerca de 22%. Já na soja, cerca de 18%, 6% acima da média dos últimos anos. Isso tem pressionado Chicago e tem impactado nos preços de soja aqui no Brasil. A continuidade da guerra comercial trazer essa pressão para o mercado norte-americano e acaba que aponta Chicago, principalmente essa semana aí, sofrendo, acaba impactando os preços de soja aqui no Brasil. Além disso, a gente vê o mês de abril como um mês muito importante aí para as vendas, onde historicamente a gente tem um avanço nas vendas por parte dos nossos produtores, muito pensando em antecipar o dia de hoje, o famoso 30/4, né? Então, um conjunto aí de um volume maior, de uma plena oferta de soja maior aqui no Brasil, junto com Chicago caindo e dólar também em queda nas últimas semanas, a gente viu aí impactando negativamente para o preço de soja aqui no Brasil. Falando de Brasil, né, os valores recuaram, a gente viu preços muito mais expressivos há pouquíssimo tempo, né, mas o mês de abril que vai encerrando hoje, ele é marcado por uma série de fatores, de um dólar que chegou a 6,20, 6,23, depois ele recuando a 5,63, então tudo isso aconteceu no mesmo mês, disparada de prêmio nos portos, soja em Chicago chegou a ser negociada abaixo de 10 dólares o bushel, então tudo aconteceu em abril, depois daquele dia 2, o chamado dia da libertação pelo presidente norte-americano. E o que temos hoje é uma soja que não tem o melhor preço do ano, nem do mês, mas que é um preço interessante, né? Hoje mesmo nós temos uma série de produtores rurais que estão com vencimentos, né? Que caem exatamente no dia 30 de abril, então esse produtor muito provavelmente comercializou soja o suficiente para fazer esses pagamentos. Mas o que eu vou te questionar é o seguinte: preços atuais da soja, que aparentemente são remuneradores, ainda mais no ano em que a gente tem uma safra recorde, é melhor vender agora, escalonar venda neste momento, seguir escalonando venda, ou esperar para um segundo semestre que pode ser impactado ainda por um acordo entre China e Estados Unidos e tem todo o custo de carregar? Fabiano, hoje a gente enxerga um cenário mais positivo para a soja no segundo semestre. Como eu comentei, nós estamos em plena oferta de soja na safra brasileira, uma safra recorde. Então é normal esse período do ano a gente ter uma certa pressão nos preços, ter preços mais baixos do que os últimos meses, as últimas semanas. E quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente vê, mesmo que um possível acordo venha acontecer, a gente vê que a tendência é a gente ter um acordo parcial. A gente não acredita aí que venha acontecer um acordo total. É lógico que isso deve impactar os prêmios de soja aqui no Brasil, mas hoje também a gente tem algo que já é concreto, que é a diminuição de soja nos Estados Unidos. Então a gente tem uma área menor de soja nos Estados Unidos, a gente deve ter uma área maior de milho nos Estados Unidos, isso deve trazer suporte para Chicago, e com um possível acordo comercial também, Chicago deve ter suporte, ajudando aí a balancear os prêmios.
E como você bem pontuou aí também, o nosso governo, infelizmente, a questão do gasto público tem trazido uma evasão de dinheiro, evasão de dinheiro estrangeiro do Brasil, que dá espaço também para o dólar, uma das pontas de precificação de soja em reais aqui no Brasil, ficar mais alta aí ao longo do segundo semestre do ano. Então, pensando aí, para quem tem soja para carregar para o segundo semestre, a gente vê que é viável sim, tá segurando. É lógico que a gente tem que fazer as contas também do custo de carrego, quanto que vai custar carregar essa soja para o segundo semestre.